Bom, pessoal, o básico do básico que você precisa saber sobre lavras. Como eu falei antes, é uma playlist bem básica isso. Aqui eu vou mostrar um pouquinho sobre as operações unitárias de retirada de minério do solo, chamada de lavra. E essa playlist não tem o intuito de ser algo avançado. Aqui é para você começar mesmo. Primeira coisa, eu queria definir o que é uma lavra. E uma lavra não é nada mais, nada menos que um conjunto de operações unitárias que vai permitir você tirar o minério do solo de maneira que vale a pena, de maneira que seja economicamente viável. Então esse conjunto aqui, pessoal, que vai permitir você tirar minério do solo, ou seja, esse conjunto de operações unitárias que te permite, que te possibilita retirar o minério do solo, o corpo mineralizado do solo e ter lucro com isso, ter um aproveitamento econômico. O nome dessas operações são conhecidas como lavra. Então aí vai um primeiro conceito. Elas podem acontecer acima do solo, e aí você conhece como lavra a céu aberto, mas também podem acontecer no subsolo, conhecida como lavra subterrânea. Ao contrário do que muita gente imagina, isso é um erro que eu tenho visto em muitos alunos. Quando você fala de lavra a céu aberto, o open pit, você imagina uma estrutura igual a esta aqui. Nem sempre isso é verdade. Muitas vezes, nem tantas assim, mas algumas vezes a lavra é feita de diversas maneiras. E a gente vai mostrar essas maneiras agora aqui, tá? Então vamos mostrar algumas maneiras, alguns tipos de lavra. Mas antes de mostrar os tipos de lavra, a gente vai dar uma olhadinha aqui. A pergunta que pode ser feita são quais os fatores que você deve considerar numa lavra. Eu coloquei duas classes de fatores que eu acho bem bacana aqui, que é a segurança, fatores ligados à segurança, mas também coloquei aqui fatores econômicos. Fatores ligados à segurança, você tem que ter uma ideia de como que está a rocha encaixante, ou seja, aquela rocha que está rodeando o teu minério, como que é a competência dela, se ela é mais resistente, se ela é menos resistente, e qual o risco, tanto para os trabalhadores quanto o risco para risco ambiental, de acontecer alguma tragédia. Qual é esse risco? Isso é uma coisa que tem que pensar quando você pensa em uma lavra. Fatores econômicos também é importante. Qual é o tipo de lavra que é o mais barato para mim usar para me tirar aquele minério do solo? É evidente que se for barato tem que ser seguro também, tá? Quando eu falo lavra barata, não existe isso, sempre é caro. Mas qual é o mais econômico para mim fazer? E aí você pergunta, quais são esses tipos de lavra? Como que eu posso estar executando uma lavra? Bom, existe basicamente duas modalidades, a céu aberto e a subterrânea. Eu já falei disso, a céu aberto é em cima do solo e subterrânea é abaixo. Mas a céu aberto aqui tem alguns tipos de lavra que a gente vai ver. Lavra em pedreira, lavra por dragagem, lavra por dissolução, lavra por evaporação. Eu estou falando, só citando agora, depois a gente vai dar uma olhadinha em cada tipo desses.
Desse lado aqui eu coloquei as mais comuns. A maioria das lavras hoje, ou ela é por tiras, ou ela é por bancadas. Bancadas você vai ter o flanco e a cava, mas isso a gente vai entender depois, tá? Nessa parte aqui dessa videoaula, eu queria que você soubesse que existem alguns tipos de lavra a céu aberto. Notem que todos esses tipos de lavra aqui são a céu aberto e não são os únicos, podem aparecer mais tipos, tá? A maioria é tira de bancada, mas também existe pedreira, dragagem, dissolução e evaporação, além de outros tipos de lavra. O primeiro tipo de lavra a céu aberto que eu queria mostrar aqui, lavra de pedreira. Lavra de pedreira é para rocha ornamental, são aquelas rochas que vocês vão usar não apenas para ornamentar, mas também para fazer utensílios domésticos ou não, tais como mesas, pias, ser para cozinha, banheiro, mas também podia ser uma pia de um laboratório. E a gente tem diversas rochas ornamentais, tais como granito, mármore, quartzito, que é usado para piscina, aquelas rochas que a gente viu em mineralogia, certo? Uma lavra em pedreira, e vai ter uma aula só sobre lavra em pedreira para frente. A gente vai demonstrar como que é realmente tirado essa rocha, quando você usa algum tipo de explosivo, quando você vai usar massa expansiva, como que tem que sair essa rocha, o bloco tem que sair grande para que possa ser cortado depois. Tem uma série de detalhes que a gente vai mostrar para frente, mas nesse momento aqui eu queria apresentar para vocês então a lavra em pedreira. E essa foto dessa lavra em pedreira se trata de uma lavra de mármore, tá? É isso. Lavra por dragagem. A ideia de dragagem é tirar geralmente do fundo de um lago, o fundo de um rio, o minério. A ideia é simples, pessoal. Eu vou fazer um desenho aqui do lado para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Imagine que aqui tem uma superfície que pode ser do mar, de um rio, de um lago, e aqui tem o fundo, naturalmente, do meu lago. O que eu vou fazer aqui é literalmente usar uma bomba ou algum mecanismo que consiga tirar esse minério do fundo do lago e leve para fora da água. Então imagine que eu estou usando uma bomba aqui, estou puxando esse minério, esse conjunto dessa bomba e do material que está puxando esse minério é chamado draga. E o que acontece? O minério que estava no fundo do lago aqui, ele sobe por aqui, puxado pela pressão da bomba, e é jogado para cá. De alguma maneira, talvez por isso daqui ser um lugar bem mais raso, é feita uma pilha de minério aqui, ó. E aí eu consigo tirar esse minério do fundo do lago. Não é um tipo tão comum de lavra aqui, mas existe, tá? Outro tipo de lavra aqui que eu queria mostrar para vocês é a lavra por dissolução. E essa lavra por dissolução é conhecida pela gente por lixiviação in situ. In situ quer dizer no local. Esse exemplo que eu peguei da lavra in situ, eu me baseei nesse artigo aqui. Na verdade, a foto que tem aqui é desse artigo. Estou deixando as referências aqui também como as outras fotos.
E eu vou explicar um pouquinho do que foi feito aqui para vocês entenderem melhor. Primeira coisa, pessoal, aqui é onde está escrito Energy Sources, ou seja, fontes de energia. Foi colocado algum tipo de fonte de energia para conseguir gerar algum tipo de eletricidade, seja por aerogerador ou seja por placa solar. O importante é gerar a energia aqui em cima. Aqui você vê que tem eletrodos aqui embaixo. Esses eletrodos eles vão agir como uma espécie de um ímã gigante. E isso funciona da seguinte maneira. Deixa eu só aumentar aqui. Ó, aqui tem um eletrodo que é o anodo e aqui tem um outro eletrodo que é o catodo. Este anodo, pessoal, por se apresentar positivo, e aqui eu estou seguindo a metodologia que foi vista nesse artigo, tá? Por isso aqui se apresentar positivo, causado pela energia aqui em cima, que era causado justamente pela minha fonte de energia solar ou aerogerador, mas a verdade é que eletrificou aqui, a gente criou um eletroímã, e aqui você pode ver que tem diversos eletroímãs, tá? Ele vai criar a condição de criar um polo positivo de um lado e negativo de outro lado. Uma outra parte importante daqui é lembrar que aqui eu tenho o que? Eu tenho um suplemento de líquido lixiviante, por exemplo, para o ouro. Não é lógico que não pode fazer isso, mas eu ia bombear o que aqui para baixo? Se fosse para o ouro, eu ia bombear cianeto de sódio. A verdade é que não teria muito problema de bombear se fosse só cianeto, nem que fosse ácido, porque não ia sair gás cianídrico do solo, ia ficar aqui embaixo. Mas não dá para fazer isso de jeito nenhum para o ouro. Nesse caso aqui, conforme o artigo, isso aqui era um minério de cobre, e eles bombearam ácido sulfúrico aqui dentro. Esse ácido sulfúrico lixiviou o cobre, e na lixiviação do cobre ele criou íons. Lembra que a gente estudou no diagrama HPH que criava íons, e às vezes era direto, às vezes não. Então pode criar tanto íons positivo quanto íons negativo. Como a rocha aqui embaixo está encharcada de ácido sulfúrico, possibilita o deslocamento dos elétrons, dos íons. Como aqui existe uma carga positiva no anodo, ele vai puxar os íons negativos. Como aqui existe uma carga negativa no catodo, ele vai puxar os íons positivos. Então os íons negativos vêm para cá e os íons positivos vêm para cá. Aqui do lado desse eletrodo, ele tem uma película e tem um sistema no qual eu consigo puxar puxar o meu líquido lixiviado para cima por bombeamento. Então você consegue o que? Você consegue encharcar, e essa rocha tem que ter uma porosidade boa para usar isso. Não tem como, se não tiver porosidade, não encharca a rocha e não vai dar certo. Você pega e dissolve ela seletivamente, ou seja, você lixivia, você pega a parte de íons positivos e íons negativos e acaba puxando isso para cima. E aí você tem o licor lixiviado. Você tem aqui os locais aqui onde você vai guardar esse líquido lixiviado. Então um desses seria para você jogar. Olha que interessante agora, ó. Começou o processo.
Não tenho ainda líquido lixiviado. Vou jogar meu líquido lixiviante. Vai formar um licor. Esse licor vai ser puxado e guardado aqui. Depois eu jogo de volta isso que já foi lixiviado uma vez para voltar aqui embaixo. Ele vai concentrando até o momento que eu vou ter um líquido lixiviado bem concentrado aqui em cima. E aí eu consigo a lixiviação in situ. Isso é um tipo de lavra a céu aberto? É bem usado? Não. Mesmo porque tem um potencial poluente muito alto aqui. Tá? A gente vai ver um outro tipo de lavra, e esse aqui é bem simples. Lavra por evaporação. Primeira coisa que eu queria que você notasse aqui, pessoal, é que não é à toa que aqui está o mar. Ó, essa parte aqui é o mar. O que eles vão fazer? Vão pegar água do mar e vão levar nesses locais aqui. Eles vão pegar essa água e vão cercar a água do mar. Então aqui, ó, vamos por aqui. Peguei e cerquei um espaço de água do mar. Cerquei essa água do mar. O que a água do mar tem? Tem cloreto de sódio. Cerquei ela. Vamos cercar? Vamos. Quando eu cerco essa água do mar, começa a evaporar essa água. Evapora o que? Evapora a água. Então a água vai evaporar aqui, ó, pessoal. Evaporou a água. E eu pergunto para você, evaporou a água, e o cloreto de sódio e os sais, eles evaporam? Não. Eles não evaporam, eles ficam. Então, nessa evaporação, depois que a água toda evaporou, você vai ter uma pilha do que? Cloreto de sódio aqui, vai fazer uma pilha do teu sal. Basicamente é esse o processo. Eu pego água do mar, posso bombear para dentro desses tanques aqui e deixo que evapore. Depois que evaporar, vai sair a água e vai ficar o cloreto de sódio. E aí você pergunta, isso é um tipo de lavra? Sim, isso é um tipo de lavra, e essa lavra é lavra por evaporação. Pessoal, a gente vai ficar nessa videoaula por aqui, e a gente vai continuar na próxima.